Crianças, como vocês estão? Tudo bem? A tia espera que sim, né? A tia também está muito legal. Nós estamos aqui hoje para mais uma aula de geometria, de matemática, né? Nós vamos aprender mais um pouquinho. Mas em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus, né? Por estarmos aqui, por estarmos vivos, por estarmos respirando esse ar maravilhoso, né? Então, agradecemos a Papai do Céu por mais esse dia e pela vida das nossas famílias, das nossas, dos meus alunos, né? A tia agradece, tá ok? Então, beleza. Então, vamos lá para a nossa aula de geometria. Nas nossas aulas de geometria, né? Porque esse PET volume 2, ele trabalhou todo, foi a geometria. Nós falamos sobre figuras geométricas planas, nós falamos de figuras geométricas não planas, figuras geométricas com volume, falamos de polígonos, falamos de quadriláteros, falamos de triângulos e aí assim por diante. Hoje nós vamos falar de algumas figuras que também são geométricas, mas que são chamadas de figuras congruentes. Congruentes? Peraí, o que é isso, tia? Que palavra mais engraçada é essa? Congruente. Nós vamos aprender hoje o que é uma figura congruente, ou melhor, figuras congruentes, que é a nossa atividade do PET dessa semana de matemática, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui, então, figuras, vocês estão vendo as figurinhas aí rodando, né? Os nossos polígonos, né, rodando aí. Vocês podem observar que essas duas figuras, elas todas elas possuem triângulos. Elas são formadas por triângulos. São figuras não planas, porque elas possuem volumes, mas elas são figuras que possuem triângulos. E os triângulos dessas figuras são triângulos iguais. Parecem que têm a mesma medida, vocês não concordam? Observem para vocês verem. Essas figuras, elas possuem a mesma medida, o mesmo tamanho, né? Se a gente separar esses triângulos aí, né? A gente desconstruir essas figuras, elas vão dar figuras com triângulos iguais. Beleza? Então, mas o que isso tem a ver com figuras congruentes, tia? Tá, então o que são figuras congruentes? É a mesma coisa de você falar assim, essas figuras, elas são iguais, né? Essas duas figuras que estão rodando, elas não são iguais em questão do tamanho, elas são iguais na questão do formato, que são triangulares. Mas se você pegar a figura, esta figura aqui, você desmanchá-la, você desconstruí-la, ela vai dar aí, né? No caso aí, ela vai dar uns 3, 4, 5 triângulos que são a mesma medida. No caso aí, são os triângulos que são iguais, tá? Se eu pegar essa outra figura aqui, né? E eu também desmanchá-la, eu também vou ter um monte de triângulozinhos. E aí vem a questão, será que esses triângulos são todos do mesmo tamanho? Ou será que eles têm medidas diferentes? Como que eu faço para descobrir isso? Tia vai mostrar para vocês como que nós fazemos para descobrir isto, ok? Olha só, quando eu quero analisar uma figura geométrica e ver se essa figura geométrica ela tem congruência, é muito fácil quando eu coloco ela numa malha quadriculada, como eu tô vendo aí agora, vocês estão vendo aí agora nessa atividade aí, que é a atividade suas do PET. Nós temos aqui na nossa atividade do PET, nós temos aqui retângulo, retângulo, retângulo e retângulo. Concordam? Então, nós temos 4 retângulos. O que são retângulos? São figuras
possuem lados quadrados, lados iguais, dois lados iguais e dois lados de cada lado são iguais. Possuem dois iguais e dois iguais, né? Ou seja, nós não possuímos os quatro lados iguais, como é o caso do cubo, né? Ou do quadrado. Mas os retângulos, eles nos dão uma dimensão diferente, né? Eu posso falar que essas figuras aí, elas são congruentes? Será que eu posso falar que elas são congruentes? Por que que eu posso falar que elas são congruentes, essas figuras? Será que elas são congruentes? Então, o que que é congruente? Congruente é quando as figuras elas são iguais, elas possuem medidas iguais. Eu posso falar que elas são figuras congruentes. Mesmo, observem para vocês verem. Esse retângulo com esse retângulo, eles parecem ser figuras congruentes. Mas como eu cheguei nesse resultado? Como que eu cheguei nessa conclusão? Porque elas ocupam a mesma quantidade de quadrinhos na malha quadriculada. Apesar que uma está na horizontal e a outra está na vertical, mas se eu virar a horizontal, ela vai ficar da mesma forma. Ou se eu fizer vice-versa, aqui tá aqui, eu fizer com a outra assim, ela também vai ficar com a mesma, na mesma direção, na mesma forma que a outra. Então, o que que difere nelas? O que que diferencia? Apenas a posição. Uma tá na vertical, a outra tá na horizontal, ok? Vamos ver outros exemplos mais na frente? Vamos ver então. Olha só, eu tenho aí três figuras. Essas três figuras, eu tenho elas cada uma diferente da outra, né? Aqui na nossa primeira figura, deixa eu pegar aqui, nessa primeira figura, eu tenho aí, né, uma figura que ela possui lados diferentes, completamente diferente um do outro, né? Mas eu tenho ângulos aí, eu possuo ângulos nessa figura. Essa outra de baixo, a mesma coisa, diferente da primeira, mas também possui ângulo. E a de baixo, né, esse triângulo aqui, também diferente das outras demais. Mas como que eu faço para eu saber como que eu faço para eu colocar essas figuras que eu possa chamar de congruentes? Essas três, essa e essa, elas não são congruentes. Primeiro, elas não têm o mesmo formato. Segundo, elas não têm as mesmas medidas, né? E terceiro, elas não estão ocupando a mesma quantidade de quadrinhos na minha malha quadriculada. Então, vamos ver como que eu vou fazer. Então, olha como que elas vão ficar. Prestem atenção. Olha só, o que que eu fiz? Eu apenas desenhei a mesma figura uma do lado da outra. Vocês observem que esta figura aqui, ela é congruente com essa figura aqui. Elas são iguais. Porém, qual a diferença que elas têm? A diferença é a posição que ela está ocupando no espaço. Uma está na horizontal, na vertical e a outra está na horizontal. A mesma coisa com esta, a mesma coisa com esta. A mesma coisa com o triângulo, a mesma coisa com o outro triângulo. Eu apenas mudei elas de posição, mas elas são figuras congruentes, porque elas têm a mesma forma e o mesmo tamanho, ocupam o mesmo espaço. Isso nós chamamos de figuras congruentes. Vamos aqui. A mesma coisa essas figuras. Observem que essa figura e essa figura, elas são iguais. Porém, uma está virada para baixo, a outra está virada para cima. A seta, a mesma coisa. Elas são figuras iguais. Uma setinha está para cima, a outra setinha está para o lado. A mesma coisa essas duas embaixo. Uma está virada assim, a outra está virada embaixo. Então, todas elas são figuras congruentes.
porém, elas estão viradas para um lado e a outra para o outro, ok? Beleza? Então, vamos lá. Então, minha gente, figuras podem ser congruentes mesmo que não estejam na mesma posição. As malhas quadriculadas ajudam a verificar a congruência, justamente porque é possível usar essas técnicas para comparar o tamanho independente da sua posição. Então, independente da posição, como essas 4 figuras aqui, elas todas são congruentes. Porém, cada uma está virado para um lado. Uma está para cima, uma está para o lado, outra está para baixo, outra está para o outro lado. Mas elas são figuras congruentes. Beleza? Ok? E nós temos aqui tia vai apresentar para vocês, mas eu acho que vocês já conhecem, é o Tangram. O Tangram é um jogo que os antigos chineses inventaram. Você pode criar muitas figuras legais com esse jogo. Ele tem peças e o seu nome é Tangram. Então, no Tangram nós temos peças, nós temos triângulos, nós temos quadriláteros, né? Nós possuímos no Tangram. Então, o Tangram é uma figura, né, composta de várias figuras geométricas que foram criadas pelos antigos chineses. Agora, a tia vai mostrar para vocês. Tia vai puxar a câmera aqui e tia vai aumentar a câmera um pouco, porque a tia vai fazer com vocês uma forma diferente agora. Agora, presta atenção. Então, aqui a tia tem um Tangram. Olha só, esse Tangram bonito, colorido, né? Observem que no nosso Tangram nós possuímos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 figuras geométricas. Será que nesse Tangram eu tenho figuras congruentes nesse Tangram? Será que eu possuo figuras congruentes? Vamos então ver? A tia pegou esse mesmo Tangram aqui, só mudei as cores e a tia recortou. E olha só o que eu achei. Eu achei 2 figuras congruentes, que são esses 2 triângulos. Olha, observem que eles possuem o mesmo tamanho, né? Eles só mudam aqui a cor. Um é verde e o outro é azul. Então, no meu Tangram, eu possuo 2 figuras congruentes, que são esses 2 triângulos, e esses 2 triângulos também menorzinhos, que também são figuras congruentes, ok? Agora, eu tenho esse outro Tangram, será que esses 2 aqui são figuras congruentes? Não. Por quê? Porque esse aqui é maior do que esse. O volume dele não é a mesma quantidade desse. Ele não, apesar de ter a mesma forma de ser triângulo também, mas ele não possui o mesmo tamanho. Ele não ocupa o mesmo espaço. A mesma coisa se eu comparar com esse aqui. Então, o que é uma figura congruente? É quando eu tenho o mesmo formato, o mesmo tamanho, a mesma ocupação de espaço. Beleza? Então, se eu tenho também essa figura aqui no meu Tangram. Agora, o que diferencia? Igual eu falei, esses 2 aqui são congruentes. Mas, às vezes, eu posso achá-los assim, ó. Esse vai estar assim, esse assim. Eles continuam sendo congruentes. Eles podem estar assim, continuam sendo congruentes, né? Ou podem estar assim, continuam sendo congruentes. Então, a maneira de como eles estão posicionado, a sua posição não afeta na sua congruência, beleza? E com o Tangram, minha gente, nós podemos formar várias figuras legais, como aqui, por exemplo, vocês estão vendo aí, ó, os numerais 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu sei que aí vocês estão vendo ele espelhado, né, por causa da câmera, tá bom? Mas eu posso formar várias figuras com o Tangram. E o Tangram, numa outra oportunidade, numa próxima aula, numa outra aula, nós vamos falar mais sobre o Tangram e sobre as coisas maravilhosas que nós podemos fazer usando essas figuras geométricas coloridas e lindas.
Combinado? Então vocês agora sabem o que é uma figura congruente? Beleza, então corre lá e faça a atividade do PET, tá bom? Corram lá e façam a atividade do PET. Um beijo para vocês, meus amores. Fiquem com Deus.